Olá, seja bem-vindo ao Palavrando. No vídeo de hoje eu quero falar sobre contexto e você vai aprender que estudar a Bíblia é mais importante do que ler a Bíblia. Como eu falei, estudar a Bíblia é mais importante do que ler a Bíblia. Ler a Bíblia é bom, mas estudar a Bíblia é melhor. E para você que prega a palavra, para você que ministra a palavra, para você que gosta de palestrar sobre a palavra, é importantíssimo que você aprenda o contexto daquilo que você está ministrando, pregando, palestrando. Então, a Bíblia, tudo que está escrito nela está dentro de um contexto, e não só um, vários contextos diferentes. E para você ministrar bem, pregar bem, palestrar bem sobre um assunto, você tem que estar antenado, estar por dentro do contexto aonde aquela história se passava, do contexto de onde, quando, como aquela história se passava, do que estava acontecendo nas diferentes áreas culturais, sociais, econômicas, históricas. Enfim, eu separei uma lista aqui para mostrar para você como é ampla essa área do contexto, mas é importante que a gente esteja atento, estudando todas essas áreas, para a gente ter uma compreensão melhor das histórias que estão contidas ali na Bíblia. Então, olha só, quando a gente vai ministrar a palavra, é importante, é interessante que você saiba primeiro o contexto religioso, o que estava acontecendo no contexto do mundo quando Jesus veio à Terra, sob o aspecto religioso. Você tinha ali diferentes facções, fariseus, saduceus, zelotes, enfim, você tem que estar antenado, você tem que estar a par do que estava acontecendo na cena religiosa, para você poder ministrar a palavra naquele determinado momento, naquele determinada área, naquele determinado assunto. Você tem que estar por dentro do contexto religioso. Também você tem que estar por dentro do contexto político. Quando você pensa, ainda falando do tempo que Jesus esteve aqui na Terra, por que Israel estava debaixo do jugo romano? Então você tem que estar por dentro, você tem que ter esse background a mais, esse background político, saber o que estava acontecendo na cena política naquele momento. Isso é outro aspecto do contexto, o contexto político, mas você tem que estar com esse conhecimento em dia. E aí a gente continua, contexto social, como era a sociedade da época, por que os doentes, os leprosos, eram tidos como marginalizados pela sociedade, não podiam conviver em sociedade com o resto do povo. Então, para explicar bem o contexto de quando Jesus esteve na Terra, você tem que estar por dentro do contexto social daquela época. Também o contexto cultural, muita coisa que a gente aprende da cultura judia, da cultura judaica, é diferente de tudo que a gente já viu no resto do mundo. Então, para você falar um pouco do povo de Deus, do povo judeu, para você contar um pouquinho daquela história, é necessário que você saiba um pouco do contexto cultural daquele povo, o contexto cultural daquela época. Também o contexto econômico, qual era a cidade que era mais rentável naquela época, qual era o meio de vida, de lucro daquele pessoal. A gente sabe que tinha cobrança de impostos, mas qual era a área de trabalho? Era a colheita, a plantio e a colheita, era a caça e a pesca. Então, a gente tem que estar por dentro de tudo isso. O contexto também histórico, né, de quando aconteceu todos esses fatos, personagens que fizeram parte desses fatos, a datação de todos esses fatos. Então, assim, a dica é, toda vez que você for ministrar a palavra de Deus, você não vai atentar somente para o contexto bíblico, né? O que vem antes e depois do versículo que você vai pregar, o que vem antes e depois do capítulo que você vai pregar, mas também o contexto geral daquela palavra que você quer ministrar. Então, o contexto histórico, o contexto religioso, o contexto político, o contexto social, o contexto cultural e o contexto econômico. Tudo isso, tendo em mente tudo isso, você vai agregar valor à sua mensagem. Tudo isso tendo todo esse conhecimento, você vai enriquecer a sua pregação e, com certeza, você vai levar mais conhecimento
a quem estiver ali te ouvindo. Que essa dica venha abençoar a tua vida e o teu ministério. Amém? Eu quero te convidar a se inscrever no canal Palavrando se você ainda não é inscrito. Lembra de assinar o sino das notificações, ativar o sino. Também quero te convidar para curtir, comentar, compartilhar. E se quiser também fazer parte do nosso devocional no WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Você já sabe, se você quiser continuar estudando, Palavrando.